E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Muitas pessoas ouviram lá nosso episódio batendo boca sobre os pinicos e as fontes há muito tempo atrás com a nossa ilustríssima Cissa Samel e ela está aqui hoje de volta. E aí, Cissa? E aí, Pedro, tudo bom? Agora colocando a cara pro debate, de Finalmente, fato, não só a nós voz. entramos no YouTube. Faz tanto tempo que você veio e não voltou porque você estava terminando o doutorado, né? Pouco se fala Sim, da e agora, morte para a vida que é terminar o mestrado e o doutorado. pois Então, é. agora ela está de volta e ela veio falar pra gente de Walter Benjamin. Que exatamente de Walter Benjamin, Cissa? A gente vai falar sobre o texto dele, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, mas mais especificamente, qual é a resposta do Benjamin para que aura é essa que os Gen Zs estão. Gen Zs não, Alpha estão falando aí. Que aura é essa que estão farmando? Será que o Benjamin Ah, consegue responder? ele fala da aura, é verdade. Então, Ele fala da aura, então. se você tá querendo entender o que é a aura, agora você vai finalmente entender de onde vem a aura. Beleza, então eu sou Pedro Cortá, essa é Cissa Samel e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Walter Benjamin é um autor alemão. Ele lançou esse texto, vai fazer 90, já fez 90 anos. É de 1935. Estamos, né, assim, impressionante como que é um texto ainda muito atual, apesar de ter sido escrito em Olha, os 35. padrões da filosofia é recentíssimo, Tá até assim, né? novo, né? Ontem, Tipo é. assim, o que são 90 anos? Pois é, eu já Fraco. sou conhecida entre o nosso grupinho de amigos de ser muito contemporânea, ou como vocês dizem, Exatamente. pós-moderna, Ela né? nem gosta de mofo e de poeira. Não, nem vem, porque Duchamp tem uma obra de arte que ele faz uma criação de poeira. Como Então, assim? Eu tenho que procurar sim, isso. As novidades que ela traz pra minha a vida. grande. É. Não, é que tem o grande vidro. E aí ele tem uma foto com o Man Ray, que é tipo criação de poeira, elevage de poussière. Que aí é só uma. Ele vai. Deixou aberto um vidro e ficou coletando poeira e depois usou esse vidro pra fazer o grande vidro do Duchamp. Ai, Rodrigo, Mas hoje você a que gente está não aí tá nos falando. Lençóis Maranhenses, você que está aí na praia, Tá perdendo. vai A ver gente esse pode vídeo falar aí, depois ó. mais de Duchamp. Ah, eu tava com saudade de irritar com vocês com o Duchamp, porque o Duchamp é maravilhoso. Sempre Pode vir traz sempre que momentos você bons. quiser irritar a gente. Hoje não é do chão, é Mas hoje, verdade. hoje não Mas é tem a ver, Duchamp, né? hoje é o Benjamin. Tem a ver, porque Tem, o também, Benjamin tem. tá falando do É, começo dessa situação aí. pois é. Então a gente tá falando aqui, então, da década de 30 no, né, assim, na Alemanha. Então, também está falando aí de pré-guerra e ascensão de nazismo, né, e tudo mais. O Benjamin, infelizmente, foi vítima, né? Ele estava fugindo dos alemães e aí ele se suicidou porque ele estava fugindo na França, tal. Muito trágico, ele morreu muito jovem, mas ele escreveu muito. E esse texto, inclusive, a gente vai falar sobre a aura. Ele já tinha falado um pouco de aura num texto que se chama Pequena História da Fotografia, em 31. Então, 4 anos antes, ele já estava com essa ideia do que era a aura, que a gente já vai explicar. É, e ele fez 3 versões diferentes desse texto, com ediçõezinhas para lá e para cá, além de ter uma versão francesa também. Então tem várias micro diferenças e edições. Então, e como ele morreu muito jovem, ele não fez uma última Entendi. versão. Mas Benjamin era um ensaísta, então também ele tem várias versões de vários textos. Mas aqui a gente vai falar, e eu inclusive também tenho vários textos, e tem a ver com a reprodução, né, das técnicas, né, reprodução técnica e a reprodução manual das coisas. Então, o Benjamin fala que antes sempre obras de arte eram copiáveis, né? Então, alguém que está aprendendo a fazer uma pintura e tudo mais, ele vai pegar, vai ver um quadro e pode copiar manualmente, refazer aquele quadro ou refazer alguma escultura, né? Então, aqui a gente está falando de artes no sentido de artes visuais também, principalmente, né? Então você pode copiar o estilo de alguém e tudo mais, mas isso é uma coisa que ainda tem muita interferência da pessoa que está fazendo. E aí o Benjamin vai ver que tem a reprodução técnica. Então, primeiro ele vai falar das gravuras, então xilogravura, que é de madeira,
Tem, tem a água forte também, que é no metal, que você faz um banho lá de ácido e você faz uns rabiscos no metal. Então você consegue ter uma prensa e você fazer uma reprodução mais serializada das coisas. Esses dias o Fábio esteve aqui, Cícero, e ele falou, por exemplo, das cópias dos manuscritos antigos. E ele falou que, por exemplo, o cara estava ali lendo um texto de Sexto Empírico, 600 anos depois de Sexto Empírico, e aí ele falava assim, pô, eu vou melhorar o Sexto Empírico. Então, mesmo a cópia antigamente, seja uma pintura, seja um texto, você tinha essa interferência autoral de quem estava copiando. Porque uma música do Chico Buarque tocada pelo Raí Freitas é também uma música do Raí Freitas, correto? E aí a Exatamente, mesma porque tem coisa essa acontecia. interpretação. Mas isso se perde, É, então, com a reprodutibilidade técnica, seria essa a ideia. sim, você basicamente tem uma autonomia maior. Você desliga essa interferência, digamos assim, da pessoa que está reproduzindo ali, porque você tem a fotografia. Então, pensa, por exemplo, aqui a gente tem uma fotografia Uhum, de um quadro do Monet, certo? sim, Mas, então, essa reprodução é mais fidedigna do que uma reprodução de alguém fazendo, com necessariamente. certeza. Assim, né? Tipo, então Sim. você tem uma objetividade ali que você não tinha quando você tinha essa interferência manual junto. Obviamente que ainda tem também interferências de tipo exposição, tal e tudo, mas pensa que você copiar alguma coisa à mão e você tirar uma foto de alguma coisa é um pouquinho diferente É uma da completamente outra. diferente. Sim. Então, o Benjamin vai pensar, então, como que vai ser a existência dessa obra de arte? O que que acontece com esse quadro do Monet, agora que tem uma fotografia dela, né, tipo, na mão de uma uma Helles doutora que gosta Sim. muito de Monet, que tem um quebra-cabeça dele. Então, tipo, o que que acontece com essa relação diferente do público com a obra? E, por exemplo, também, eu fui, eu fui na Pinacoteca, em São Paulo, Uhum. e vendem isso aqui na saída, né, Sim, do museu. Então, eu você tenho sai do museu vários. com cópias da obra que você acabou de ver no museu. Sim. Já o Museu Imperial de Petrópolis, aparentemente, leu Benjamin, e eles não deixam tirar foto e nem vendem reproduções da obra de É, arte. poxa vida. Eu tenho, assim, eu tenho uma coleção enorme de cartões postais de obras de arte. Ironicamente, do meu lado, eu não tenho nenhum cartão postal de obra de arte. Eu tenho uma obra manual que eu comprei numa viagem, que é uma aquarelazinha. Ah, Então, qual a legal. diferença disso daqui para uma fotografia de Cartagena? Isso daqui. Mas, não tô aqui para mostrar as minhas coisinhas bonitinhas só, apesar de eu vou mostrar Ah, bastante inclusive, coisa. Alice, ó, conhece esse aqui? Aqui? Eu Cadê? fico fingindo. Cadê? Oi? Oi? Aqui, conhece esse aqui? Ah, minha foto! Olha aí! Viu? Tem uma reprodução de uma foto, mas essa é uma fotografia mesmo, então É, ela tem é, um ângulo bem legal, né? Bem especial. é. Isso é muito interessante também, porque a fotografia, ele até fala um pouco mais no outro texto e não tanto nesse daqui, no texto sobre fotografia especificamente, da natureza já serializada da fotografia, que você para pensar, o produto da fotografia de uma câmera antiga, por exemplo, né, no- nos tempos muito, muito antigos, existia um filme, e a película do filme que era o negativo, O que era resultado, né? o produto, e você amplia a fotografia. Então você já tem essa maneira de facilmente reproduzir várias coisas. Né? Então, tipo, então a fotografia. Aí eu imprimi essa fotografia para você. Também tenho a minha cópia aqui online. Devo ter alguma cópia também impressa aqui. E aí a questão do Benjamin, do original e da cópia, né? Dá pra também fazer uma alusão aí a Platão, né? Da Sim. cópia, da cópia, da cópia. Sempre dá pra fazer uma Mas alusão a sempre dá pra Platão. fazer uma alusão a Platão. Ele vai falar então que tem é meio que duas. É uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo você tem uma acessibilidade bem maior, né? Então você consegue chegar com a obra de arte, ou com a obra em geral,
para vários lugares, mas tem algo que se perde aí, que é a Sim. tal da aura, que ele vai chamar de aura, né? Six Seven? Não, né? Cara, vamos esperar você terminar. Pior que Pois você tá falando e tá fazendo sentido talvez, com a talvez aura. até seja a aura do Six Talvez. Seven, talvez não seja tão longe assim Exato. da aura do Benjamin, porque basicamente ele vai falar que tem alguma coisa única e autêntica da obra. Então, Sim. isso daqui não tem o mesmo valor, né? Porque Eles não tem têm essa. também, porque não tem, não foi o Monet não chegou aqui e pintou. Não foi ele que fez aquilo. Isso aqui é uma reprodução. Então, tipo assim, ainda tem um resquício daquilo ali, mas não é a obra em si. Ele resume muito bem numa citaçãozinha aqui, que eu vou pegar uma das minhas milhões de cópias do texto. Ó, mas o que é aura, de fato? Uma trama peculiar de espaço e tempo. A aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja. Então é bem poético até. Mas o que Uhum. ele está falando, né? Que é algo que está além do tempo e do espaço. Então, a aura do Monet, que o Monet colocou nessa obra daqui, chega em mim, apesar do Monet ter feito isso lá em 1900 e bolinha, né? 1900 e pouco, né? 1920 no máximo, sei lá. Então, chega algo, mas não é a mesma coisa que você ter Cara, acesso à obra em si, né? isso é muito verdade. Por quê? Isso aqui é uma réplica de uma moeda portuguesa. Ó, lá da Uhum. época do Dom João VI, Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves. E é uma réplica, então eu sei, se eu tivesse com a moeda de verdade aqui de ouro, eu ia estar muito impactado porque eu ia estar rico. E, segundo lugar, porque eu ia ter um item histórico realmente. E eu percebi isso antes da gente dessa nossa conversa, porque eu estava no Museu Imperial de Petrópolis, e quando eu era jovem, eu lembro dos livros didáticos ter a fotografia do manto régio do Dom Pedro II, que é Uhum. com penas de tucano, azul, com astrolábio, estrelas e tal. E aí eu não sabia que esse manto ainda existia. Eu achei que era fotografia, não, a pintura. Que era só aquela pintura. Aí eu fui no Museu Imperial, entrei numa sala e de repente estava lá o manto régio do Dom Pedro, magnífico. E eu fiquei muito impactado. E aí tem a pintura que eu tinha no livro didático, que é o Dom Pedro sendo coroado, aí tem a outra que é ele endereçando o parlamento. E assim, você vê ali e, cara, é muito doido. Parece que você viaja no tempo, realmente, porque você fica imaginando todos aqueles detalhes ali vivos e você vai imaginando o resto também. Você vai imaginando Dom Pedro. E tem uma vivacidade muito grande quando você encontra essas coisas. Por isso que eu acho que é tão cansativo também ir no museu e numa exposição, porque parece que você está deslocado da sua experiência cotidiana, assim, é muito incrível. Sim. Não, pois é, e aí também é muito legal isso, porque você teve acesso a esse manto através de uma pintura, que foi uma reprodução manual, né? Mais uma reprodução técnica de uma reprodução manual. Sim. Aí, Platão de novo, cópia da cópia da cópia, né? O mundo das ideias e o mundo inteligível. Então, você teve acesso a esse objeto distante, tá bom? Foi lá, Dom Pedro usou. E é tipo, olha só, tu ficou no seu imaginário, foi uma coisa que te marcou. E você chegou no museu e viu de fato. Então, e a sua experiência do manto ao vivo certamente foi diferente da experiência da foto da pintura do manto. Então é isso que o Benjamin vai analisar ali no texto e vai ver qual a diferença de você experienciar aquilo ao vivo e aquilo por intermédio de cópias. Né? Por exemplo, outro exemplo, a gente está com muitos apetrechos, né? Isso daqui é um. O que você acha que é isso? Faço ideia. Que raiz é isso? É um porta-retrato? Não. Isso daqui é uma reprodução de uma obra de arte da Lygia Clark, que é o bicho. São esculturas que dá para mexer. Então, quando você vai no museu, você vê essas estruturas de metal, isso aqui de plástico. Só que, como elas são as originais, elas têm a aura, Uhum. elas não.
você não pode mexer mais nelas por questão de conservação da obra, porque senão Sim. você pode corroer, você pode quebrar. Então, às vezes existem cópias expositivas, que a gente chama, que você faz uma cópia autorizada para você poder manipular ela ali durante a exposição, mas depois essa cópia é destruída, para você não ter algo falsificado, né, Sim. nisso, né, no meio. Mas isso daqui é uma reprodução menor da escultura que eu tenho em casa e que eu ganhei dos meus pais, né? E aí eu consigo mexer e ver de que forma essa estrutura pode ficar de pé. E eu posso mexer, eu posso brincar, mas ela fica na minha mesa, na minha. E aí fica a questão daí de será que a intenção da artista era ter um produtinho que Uhum. fosse acessível ou que de fato a pessoa experienciasse o museu e tudo. Eu precisava ter uma propriedade privada da obra de arte, Sim. sabe? Você precisaria ir lá ver e tal. Eu acho que tem sempre essa questão de que qual é o lugar dessa obra de arte, né? E da experiência de fato. Eu tenho algum resquício da experiência daqui, mas não necessariamente eu tenho a experiência da obra da Lydia Clark como foi pretendido inicialmente, Sim. E né? tem uma outra questão que é consequência dessa, que é tipo assim, imagina que o Papa vai nesse museu e tem lá a cópia para brincar e tem o original. Só que aí o Papa organiza a cópia de um jeito que fica um bicho lá, o bicho do Papa. E aí, de repente, isso ganhou essa cópia ganhou uma importância. Porque agora, olha só o que o Papa fez aqui no museu. E provavelmente vai ter alguém que vai querer, pô, vamos pegar essa cópia e vamos colocar aqui com a fotinho do Papa e deixar aqui, ó, o Papa fez isso aqui. Então é uma questão interessante. Eu tava assistindo meio atrasada, mas eu fui assistir The Man in the High Castle, que é aquela série onde é um mundo em que os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial, né? E aí Oben tem um Guben Führer. personagem, o Vergulfenführer, na primeira vez eu falei assim, o que que ele falou? Ober Super Trooper? É, cara, esse ator tava Obergulfenführer incrível Smith. nesse papel. É, Eu só vi as ele, duas primeiras. Depois então, eu não ele, consegui ele é mais o ver. melhor ator da série. Com certeza, de Mas longe. porque assim, a trama é tão legal, mas a execução não foi. Eu achei que o Tem uma geral galera ali, ali. pô, que é foda. Mas tem um personagem que ele vem de relíquias americanas. Sim. E aí tem toda essa questão também de falsificação e tal, e ele usa uma palavra japonesa, wu, que é aquilo que tem sentimento, que ele pega a peça assim e fala assim, tem uma personagem japonesa que aparece que fala assim, isso daqui tem wu, que tem tipo um impacto. E eu acho que esse wu, não, eu não sei a tradução, né, especificamente, mas me dá a impressão de ser também essa aura. É algo que você consegue sentir e é transmitido ali. Mas a questão que eu queria trazer isso que está sendo trazido pode ser, tipo, essa daqui é uma caneta normal. É aquela escultura, era a escultura da Elijah Clark. A partir do momento que o Papa encostou, virou a escultura da Elijah Clark que foi tocada pelo Papa, certo? Então, tipo assim, Sim. você dá uma outra camada de aura. Essa caneta pode ser qualquer caneta. Mas isso aqui também pode ser a caneta que eu escrevi, uma carta para alguém, ou eu ganhei essa carta. Então isso daqui vai ter uma importância para mim. Pode ter uma aura, não é necessariamente isso que o Benjamin tá falando, não é como ele tá falando da obra de arte, ele tá falando mais do impacto da obra. Mas isso você pode levar para vários conceitos, para várias circunstâncias, tipo, qual a importância? O valor sentimental de alguma coisa, também é a aura que você deposita em um É uma objeto. aura pessoal. É uma aura pessoal, assim, né? Então você dá importância para, né? Isso daí, tipo assim, lá na série também tem umas abotoador, como é que é? Aquele treco de camisa Eu acho de que é a homem que abotoadura. abotoador
que, tipo, que é um item de vestuário, beleza. Mas aquelas lá especificamente eram de algum político americano, que aí isso dá mais valor para aquilo dali. Então, esse valor e essa aura da obra, né, essa experiência única, existência única que o Benjamin está falando, que acaba sendo diluída ou pode ser argumentado também que é aumentada quando você serializa no sentido de qual é o valor da Mona Lisa que está lá no Louvre versus a Mona Lisa que está na camiseta, está no pôster, no dentista, que está na ilustração de sei lá o que tal. Então, quantos qual o impacto da Mona Lisa que está lá no Louvre, que beleza, chega milhões de pessoas para ir lá ver ela, mas o quanto mais impacto teve ela ao longo de um tempo inteiro, assim, né? Digo Então, mais, eu era um defensor da Mona Lisa, você sabe, eu fui ver a Mona Lisa, não é nada demais, achei qualquer pequenininha coisinha, e nada pitititinha. demais. Mas tem outras questões, por exemplo, o Davi, do Michelangelo, ele ficava do lado, ele era para ficar na igreja, no alto, não era isso? Aí botaram ele no Uhum. chão na frente da prefeitura, virado para Roma por causa dos Medici, e agora ele não tá nem num lugar nem no outro. Ele tá na galeria, parado Uhum. lá no meio sozinho. Então, É, assim, completamente deslocado da aura inicial dele. sim. E aí é isso, tipo, a intenção do artista e como é que isso vai evoluindo e se transformando. Porque aí ela deixou de ser a obra que ia ficar em cima da igreja para ser a obra do Michelangelo mais famosa, que vai ter o lugar na galeria mais prestigiosa, né, de Sim. Florença, entendeu? E Então, a intenção original do artista foi descartada, e hoje tem uma réplica lá onde em frente à prefeitura onde ficava. Então, assim, quem está mais deslocado, o que está na galeria ou a cópia que está no lugar exato onde ele ficou por anos, sabe? É muito interessante isso. tem também outras reproduções que deixam ao ar livre se eu não me engano, em Congonhas, que tem algumas esculturas do Aleijadinho, que foram feitas de pedra-sabão, que ficam muito vulneráveis ao Sim. tempo, né? Podem se corroer muito facilmente, então eles fizeram cópias para deixarem nos lugares originais e preservam os originais. E aí um outro exemplo também de reproduções que são expostas ao ar livre é em Atenas, no Pártenon, que tem várias esculturas e estruturas que são as cópias que estão lá, e aí as originais estão no museu da Acrópole. Então tem essa forma também de deixar mais acessível e preservar também. Então a cópia também pode ter o seu valor, não quer dizer que você vai ter a perda da aura É, necessariamente só porque tem a cópia, sabe? Eu acho que Benjamin fala muito do impacto que isso pode ter no contexto do fascismo, especificamente, de você usar uma serialização, né, para você manipular as massas, então gerando uma estetização da política e aí isso ser usada para em prol do regime fascista e tudo mais. Então tem esse perigo, mas também a gente pode ver isso como uma forma de você conseguir acessar melhor aquilo lá e você ter e você preservar. Então tem é. vários lados da mesma moeda, né? A gente vai entrar nessa questão da serialização no próximo bloco, mas interessante, agora sem brincadeira, voltando na questão de farmar aura, os primeiros vídeos de farmar aura, os vídeos que começaram essa palavra, nesse meme, circular com esse significado na boca do povo, são realmente pessoas farmando aura, no sentido que hoje a gente entende. Tem um vídeo, eu não sei se é o primeiro, mas é um dos primeiros, que é um menino num barco, assim, as pessoas remando, e ele só tá lá na frente do barco, lá farmando aura, e muito dos movimentos de farmar aura, que hoje, por exemplo, vai ter em Juiz de Fora, acho que semana que vem, campeonato de Uhum. farmar aura. Não sei se você vai estar por Juiz de Fora, mas se tiver, fica o convite. E aí, Sim. os movimentos são as pessoas imitando os movimentos desses farmadores de aura que realmente farmaram aura. Só que aí, olha que interessante. E aí é uma pergunta para você.
Quando eu revejo o vídeo do menino farmando aura, um dos elementos da farmagem de aura é a trilha sonora. Sem trilha sonora, a farmagem de aura é um movimento. É igual você ver uma cena de É nulo. comédia sem a trilha sonora de comédia. E aí, você tem ali, então, o vídeo que eu consigo rever a hora que eu quiser, copiar, mandar para os outros, e a farmagem de aura tá lá, original. E quando os jovens da minha cidade farmam aura, eles estão imitando os movimentos dos farmadores de aura. E já não é a mesma coisa, certo? Mesmo Uhum. colocando trilha Sim. sonora. E aí a minha pergunta é, como é que funciona essa questão da reprodução nessas artes, vou chamar assim, performáticas? Porque eu consegui entender a Uhum. questão da cópia na pintura, na fotografia e tal. Mas, por exemplo, voltando ao Rai Freitas tocando Chico Buarque. Aquilo ali por si só, mesmo ele tocando a partitura do Chico Buarque e tal, o fato de ser a voz do Rai Freitas, o modo de se portar no palco do Rai Freitas, é uma obra de arte singular. E talvez Uhum. um jovem farmando aura, imitando os movimentos do vídeo original, ele consiga farmar a aura, mas talvez não. Então, como é que funciona essa questão da reprodutibilidade nessa questão da performance? Eu acho que um ponto muito interessante que a gente pode pensar em questão de filmes, de teatro, de balés também, né? É que muitas vezes em grandes produções você não tem só, por exemplo, questão de balé. Você vai ver o Lago dos Cisnes. Você vai ver o Lago dos Cisnes dirigido por tal pessoa. Ou você vai ver a história do Batman, Do Nolan. Christopher Nolan. Você vai ver o Batman do Tim Burton. Você vai ver o Sim. Batman sabe, tipo, você vai ver um Homem-Aranha, sei lá o quê. Você vai ver uma interpretação da música do Caetano. Por exemplo, tem várias. A mesma música pode ser gravada por vários artistas diferentes. Que nem você falou. Caetano, Raí. E existem várias gravações da mesma Ó, música. inclusive, anos, eu odeio o Nando Reis, odeio a voz do Nando Reis, mas o Nando Reis é um poeta incrível, incrível. Um beijo, Nando Reis, que está nos assistindo aí de casa. Nada contra você, só a voz, só que eu não conseguia gostar. E eu amo vocal feminino. E quando saiu, começou a sair a Ana Vitória, eu ficava assim, caraca, por favor, Deus, permita que essas mulheres conquistem o Nando Reis e elas toquem Nando Reis. É tudo que eu te peço, mais nada. Eu só quero ver Nando Sim. Reis pela boca de Ana Vitória. E aconteceu, como eu fiquei feliz. Porque elas simplesmente melhoraram 15 vezes a poesia do Nando Reis. É perfeito. Então a interpretação delas tem um valor maior para você do que a interpretação, apesar de ser a mesma letra, a mesma composição do Nando Reis. Sim, Então, você pode dar mais ou menos valor para certas coisas de uma obra performativa também. Então, e eu acho que o intérprete vai valer muito. Um exemplo é muito impactante nessa mesma linha, para mim, é o Dominguinho, com o João Gomes, o JP e o uhum, Mestrinho, que tem. Eu sou sabidamente uma pessoa que odeia sertanejo, que, tipo, não suporta. sim, E eles têm versões de músicas sertanejas no Dominguinho, uma ou outra, assim, sim, né? E eu gosto, porque eu gosto do estilo e da interpretação deles. Do mesmo jeito que você não suporta o Nando Reis, ou Nando Reis, tudo bem, eu gosto de você, tá? E, e eu gosto mais da versão da Ana Vitória, né? Então, tipo, eu acho que são. Mas isso é diferente de você assistir a gravação original da música do Caetano, sabe? Tipo, sim. que vai ser diferente da interpretação que ele mesmo pode fazer hoje em dia, sabe? Então também, tipo, a sua experiência de ir num show ver o Caetano hoje em dia é diferente de você experienciar a gravação original dele também, Com sabe? certeza. Então, mesmo a mesma intérprete pode ter uma forma diferente de entregar aquilo. Então, assim, Quem quiser se é... aprofundar nessa questão pode ouvir a Taylor's Version dos álbuns da Taylor Swift, que é um exemplo clássico disso. sim, pois é, que tipo assim, que não teve a mão dos produtores, né, que deturparam a visão da Taylor. Dá espaço para você explorar muitas formas de expressão de uma coisa só, de uma reprodução manual, mas isso que mostra muito bem o que o Benjamin vai falar, que você tem a interferência, entre aspas, você tem a presença do intérprete, da pessoa que faz essa reprodução
Então, por mais que ele está falando aqui reprodução manual de pinturas e esculturas, né, a reprodução de uma, né, a interpretação de uma música, de um teatro, de um balé, ou, né, ou a reprodução da farmagem de aura, vai ser também pode ser que se perca um pouco a aura da farmagem de aura original, mas se essa pessoa que está farmando aura depois tiver alguma coisa que ela adiciona ali para aquela situação, ela pode estar criando um pouco mais de aura e farmando um pouco mais de aura também naquele contexto. Excelente. No próximo bloco a gente vai falar sobre política, porque se você achou que a gente estava falando só sobre arte, se enganou, porque aqui é marxismo cultural, doutrinação secreta. Cissa, você está fazendo também um curso de filosofia e história da arte. Fala um pouco aí pro pessoal. Sim, eu como recém-doutora quero dividir o meu conhecimento e eu quero deixar portas abertas aqui, que eu estou fazendo um curso. Estou dividindo em 3 módulos, né? O primeiro módulo a gente vai ver uns conceitos básicos de filosofia da arte, de filosofia, vai falar sobre Platão, Aristóteles, Kant e Hegel, né? Fazer um geralzão é para gente que assim, não precisa ter nenhum conhecimento prévio. O segundo módulo a gente já vai falar de impressionismo, de modernismo, de fotografia, então vai falar um pouquinho de Benjamin também. Nesse meio a ideia é trazer tópicos de autores e também de artistas e finalizar com arte contemporânea. Aí, né, eu tenho uma aula especialmente de Duchamp só para você e para o Rodrigo. E a ideia são ser módulos independentes, então você não precisa fazer todos. Todas as aulas vão ficar gravadas. Então, se você estiver vendo isso daqui um pouco mais para frente no tempo e tiver ainda interesse de participar, pode se inscrever que pode ter acesso ainda às aulas. Perfeito. O Benjamin, no último bloco, se eu me lembro bem, ele estava escrevendo em 1930 e alguma coisa. Sim, 35. O Benjamin, ele é um judeu alemão. Então, ele estava fugindo do nazismo, né? E ele escreve muitas coisas sobre fascismo, então ele é alguém que está muito versado na política e ele foi sempre muito afetado por ele. Inclusive ele, né, como eu já falei no outro bloco, ele estava na França, estava quase na Espanha e ele soube que a Alemanha os nazistas tinham invadido a França. E aí ele achou que ele não iria conseguir chegar na Espanha ou Portugal para conseguir chegar aos Estados Unidos, como muitos judeus que fugiram. O Benjamin, como muitos da escola de Frankfurt, vai falar sobre o tema da política, porque além de ser um tema muito caro da escola de Frankfurt, claramente ele foi muito afetado por isso, e ele via no dia a dia dele como era possível ter esse acesso às massas, né, deturpado pelo fascismo. Então é só pensar ali de toda a forma como o nazismo foi estruturando a propaganda deles, né, assim, propaganda no sentido de reprodução de ideologias nazistas através de uma identidade cultural, de uma estética, que eles prezavam, por exemplo, o estilo de prédios que eles faziam, o estilo de roupa que eles usavam, né, os uniformes também, ter um uniforme, de uniformizar toda uma massa, né, e de você serializar a identidade das pessoas, é uma forma de fazer uma régua, né? Tem uma sketch do Pip and Creep, eu acho que é o nome, daquela dupla britânica de comédia. É Pip Show, Pip and Creep. Não me lembro o nome certo, que eles têm 2 shows. Aí eles estão vestidos de nazistas, de SS. Aí um deles para assim. Cara, você já parou pra pensar que talvez a gente seja os vilões? Aí os vilões? A gente veste preto, tem caveira no nosso colarinho, tal coisa, tal coisa. É meio sinistro, né? Será que a gente é do mal? E, cara, é muito bom, porque é exatamente isso. Eles estetizaram, então, toda a vida política. Sim, e além de você ter essa criação de identidade visual do nazismo, né, assim, de símbolos muito bem identificáveis e tudo mais, tinha também as propagandas, né,
enfim, de juventude nazista, e aí você tinha panfletos e pôsteres que eram reproduzidos ali, inclusive o livro do Hitler, Minha Luta, que Mein Kampf, que foi reproduzido em massa para todo mundo precisava ler para ser introduzido nessa ideologia nazista. Então o Benjamin vai falar justamente como as artes, né, então filmes, obras de arte e tudo mais podem ser usadas para você, né, colocar para cima, né, e você manipular as massas para que sejam direcionadas para um certo lugar. Então ele vê como isso é uma questão negativa. Inclusive essa foi uma leitura que eu tive muito do Benjamin, de ver o lado negativo da reprodução. Inicialmente, quando eu li esse texto, eu via esse lado como o predominante da questão do Benjamin, de como uma serialização e você reproduzir em massa isso é uma coisa negativa, esquecendo do lado que não é deturpado pelo nazismo, pelo fascismo. Quando você tem essa serialização pelo lado do acesso, pelo lado de difusão de informação ou difusão de arte, que não necessariamente está sendo manipulada, tem tem uma coisa boa ali que pode aparecer que não precisa ser necessariamente carregado com uma ideologia, né? A gente, né, brinca aqui, né, de tipo, tá reproduzindo marxismo cultural, tal. Obviamente, eu acho que é um pouco difícil você ter um discurso neutro, né, que não seja carregado com alguma ideologia, né, alguma opinião, de certa forma eu vou estar passando aqui os meus valores, porque, por exemplo, eu amo do show e você odeia. Sim. Então, como é que fica aí nessa questão, né? Mas, então, eu acho que tem esses dois lados, assim. Antes eu só via, tipo, caraca, olha só, a serialização pode ser deturpada, pode, né, tipo, o fascismo pode acontecer e tal, e manipulado, olha só que horrível. Então eu achava que era uma versão negativa, mas o Benjamin, como um bom membro da escola de Frankfurt, é dialético. Então ele vai ver também o lado bom da coisa. Ele não acredita que é uma coisa única, né? Você tem esses dois lados da mesma coisa, né? A faca de dois gumes, os dois lados da mesma moeda e todas essas metáforas. Sim. Né? Então, a gente pode pensar hoje em dia também como que essa reprodução é usada hoje em dia, por exemplo, com o capitalismo. Eu sou vítima do capitalismo e da serialização das coisas. Por quê? Só do texto do Benjamin, a intelectual que tem em português, francês, em inglês com a melhor capa. Esse daqui eu tive que comprar porque é uma capa sensacional. Você vê aqui a lombada e a capa. Peraí, assim. Não me esconde. E a lombada é a capa inteira. Nossa, genial. Então a obra de arte na reprodutibilidade técnica, então a lombada é a própria capa. Quem pensou mostrando isso, justamente a serializada. Vamos ver, tem o nome da pessoa. David Pearson. Parabéns, David Pearson. Você é um ótimo artista. Você realmente leu o texto, o livro que você ilustrou a capa. Diagramou a capa. Aí eu tenho aqui o Benjamin, tem vários textos e também tem a reprodutibilidade técnica. E eu tenho esse coletânea daqui, que também tem a reprodutibilidade técnica. Cadê? Eu tinha marcado. Então isso daqui é só um exemplo de... Aqui, o Benjamin também. E várias traduções diferentes, né? Porque, obviamente, esse texto foi escrito em alemão. Então, tem várias versões. Além do Benjamin já ter escrito várias versões do próprio texto, inclusive um em francês, tem as traduções que também dá pra gente pensar. A tradução é uma cópia do original? É uma versão? Acaba sendo uma cópia manual, tal qual você falou no primeiro bloco das reproduções dos textos, né, antigos, que vou fazer uma correção aqui e tal. Vira e mexe em traduções, a gente tem a nota do tradutor. Tipo, olha, Sim. Esse termo daqui não dá para traduzir. Não vai. Ou, tipo assim, não vai dar certo. Eu usei isso daqui, mas não é exatamente isso. Eu, inclusive, na minha tese, tenho um conceito da Rosalind Krauss, que é o medium.
Medium, que é suporte, é meio, sabe, tem vários conceitos dentro da palavra medium em inglês que não, se eu colocar médio ou meio, não é exatamente a mesma coisa em português. Aí eu deixei o termo Sim, em inglês mesmo, por exemplo, mas a minha versão, né? Então, e aí, por isso que, inclusive, quando a gente falou lá da aura, né, o Benjamin fala de declínio da aura, ou perda da aura, ou destruição da aura. Tem várias traduções diferentes que fazem para esse conceito. Então, também, como que chega essa ideia pra gente, pra mim, que, por exemplo, que não falo alemão, sim. né? E isso é muito E quem fala engraçado, que alemão original. você tem várias coisas assim. Então, tipo, se eu ler Homero, voltando na questão do filme, porque eu estava estudando essa filosofia da tradução para fazer um vídeo sobre Odisseia. Aí você tem, vou ler Homero, mas ler Homero já é um conceito estrangeiro para o Homero e para a galera que Uhum. ouvia a Ilíada e a Sim. Odisseia. Aí eu tenho um homem trans e uma mulher negra, e aí não pode por causa da Grécia, mas mulheres atuarem já é um conceito estranho para os gregos da Sim. época do Homero. Então tem vários desses entraves. Tem gente que fala, por exemplo, que os livros do Paulo Coelho traduzidos para o francês são muito bons, porque o tradutor francês É. faz um trabalho excelente. E às vezes, por exemplo, na minha defesa, estavam se discutindo um termo e assim, as nuances daquela tradução, para mim que pesquisei aquilo ali, sabe, tô fazendo um mestrado sobre aquilo, é muito tênue assim, mas tem diferença. A gente tem que dizer que tem. Eu às vezes não Sim. reconheço a totalidade do impacto dessa diferença, mas tem uma diferença. Mas ao mesmo tempo, pô, se eu for tentar ler tudo no original, eu sei inglês para ler as coisas no original, mas será que eu sei igual um nativo, mesmo conseguindo Uhum. falar, ler, ver filme? Será que eu É. tenho a mesma? E um nativo, por exemplo, que não seja um acadêmico, ele conseguiria ler esse texto do Benjamin também? Ou será que Pois para é. ele esse texto é mais alienígena do que para você, brasileirinha, Uhum. que formada pelo inglês e pelo francês consegue ler o texto também, comparar Pois é. traduções? Então, assim, são várias outras questões sobre isso. Não é um tema pacífico, né? Traduzir não é simplesmente trocar palavras e adaptar também, não. Pois é, né? Eu também sou professora de inglês e francês, então sempre tem essa questão de tipo do aluno que fica tentando traduzir literalmente a frase inteira. Eu falo assim, chega uma hora que não vai funcionar isso. Porque Isso. você vai ter que seguir a lógica da própria língua. E essa questão das traduções e tudo, eu sempre gostei muito dos textos do Benjamin. E eu sempre ficava um pouco doída que eu não sabia falar alemão para ler o original. Sim. Até que alguém um dia me falou assim: Mas você não gosta de Benjamin? Você não gosta das ideias? E você tem várias traduções, então pega todas as traduções que você consegue acessar E vai e, comparando. vai comparando com isso, assim. E de fato tem algumas nuances diferentes de cada versão, né? Então vai ter a mão ali do tradutor de cada um desses textos, porque ele leu, a pessoa leu o texto original e essa pessoa fez, né, tipo, interpretou de uma forma e vai transferir essa informação de alguma forma específica, né? Então, vai ter esse lado. E aí ajuda o meu consumismo de livros para ter, Já te né, tipo, fortalece que 5. você foi vítima da Exata. serialização do capitalismo. É. E isso é engraçado que você falou especificamente do capitalismo. E eu tenho um autor brasileiro chamado Eduardo Spohr. Tem um livro dele ali para cima ali, eu acho. Então tá ali para baixo. E o Eduardo Spohr, ele escreve fantasia. E ele fez um livro e ele tem uma capa linda, linda, que é A Batalha do Apocalipse. E aí, uns anos depois, ele fez outra capa. E todo mundo ficou assim, cara, você já tinha a capa perfeita, capa linda, maravilhosa. Por que você lançou com outra capa? Aí ele falou, gente, eu entendo, para quem gosta da capa antiga, tá lá a capa antiga, pode comprar, tem no sebo e tal. Mas para o mercado editorial, uma nova capa é como se fosse um novo livro. O boom de vendas que tem quando você lança uma nova edição com uma nova capa, com conteúdo adicional, para mim, como autor e para a editora, é como se eu estivesse lançando um novo livro. Então, eu não posso abrir mão desse impacto, né, positivo nas vendas. Eu me senti um pouco atingida por esse comentário, porque não é o único texto que eu tenho várias cópias. O que mais que você tem aí? Assim, eu tenho. Não, então, é porque eu tenho muitos livros em
no original e uma tradução em português. Se tem alguma Sim. tradução já lançada em português, eu gosto de ter, porque aí se eu for escrever algum artigo e tudo mais, eu uso já a tradução que já está feita. E não fico fazendo eu a minha tradução. Então, esse livro aqui da Susan Sontag, sobre fotografia, que essa é a versão em português. Aí, eu fui um dia e comprei a versão em inglês da Penguin. Uhum. Essa também a ambição da Penguin inglesa. Aí eu falei, olha só, é bonito e tal e tudo, vou comprar. Aí eu vi outra edição que tinha capa de uma outra fotógrafa, uma fotógrafa que eu adoro. Aí você comprou Então, tipo também. assim, então, que é a Vivian Maier, que ela era uma babá em Nova York e ela não era uma fotógrafa que expunha as fotografias, então ela tirou sempre muitas fotos de cotidiano e tudo mais. Mas aí quando eu vi o texto da Susan Sontag sobre fotografia, que tinha a capa da fotógrafa que eu gostava, aí eu falei, ferrou, vou ter que comprar. Vai ter que E eu, ser. eu, eu, me eu me debati muito, eu falei assim, mas eu já tenho um, fiquei me debatendo se eu comprava outro, porque eu falei assim, meu Deus, é o mesmo livro. É tipo, é o mesmo idioma, não é nem a versão tipo inglês americano e inglês britânico, sabe? Não. Não, é o mesmo, é a mesma editora, só tem a capa diferente. Então, de fato. E eu sou vítima de outra forma de serialização e de transformação da obra de arte no capitalismo. Então, fica aí a questionamento se a deturpação hoje em dia não é mais tanto feita pelo fascismo e, na verdade, é feito pelo capitalismo, entendeu? Porque eu mostrei também no primeiro bloco esse quebra-cabeça do Monet, que eu estou fazendo há literalmente um ano. Mas eu fiquei vários meses parado de fazer, mas é um quebra-cabeça dificílimo, porque ele tem muito verde. É muita textura igual, é muito verde Deve parecido. ser. Ah, é complicadíssimo. A imagem inteira tem um posterzinho aqui de dentro. É lindo o quadro, É, mas, mas aí um mas é monte de muito verde, pecinha. muito de pecinha. E aí fica a questão. Eu fico mais próxima da obra de arte porque eu tô vendo cada pincelada do Monet aqui e eu não tô vendo ele no museu, ou eu me aproximo mais porque tá aqui, ou não, ou se é só uma forma de. Assim, na prática é uma forma da National Gallery ganhar dinheiro, né? E que nem a gente falou já um pouquinho no primeiro bloco, né? De ter o cartão postal, de ter a reprodução, a réplica de uma coisa. Ah, tem inclusive também um presentinho que eu ganhei do Rodrigo, que é um busto do Boteiro, da lua de mel dele, que ele Uhum. sabia que eu gostava do Boteiro. Ele trouxe um bustozinho aqui do Boteiro pra mim, que fica aqui na minha mesa, né? E ao mesmo tempo eu tenho também um porta-copos do Monet. Será que eu gosto do Monet? Enfim, eu tenho muitas coisas do Monet que eu consumo, né? Assim, além de eu achar esteticamente bonito, né? Assim, eu acho isso bonito. Eu gosto de adornar as minhas coisas com isso. Mas aí virou só uma estampa, Sim. né? Ou, sabe, cadê a aura da obra ali, né? Um produto, um souvenir, vai deixar de ter, sabe? Então, Vamos imaginar assim, para tentar entender isso. Uma teoria da conspiração. Então, os reptilianos começam a substituir todas as obras, as grandes obras, por réplicas e guardar as originais na Lua, porque tá vindo um meteoro, vai destruir a Terra e aí vai guardar essas obras lá. Aí eu comprei minha passagem, fui para o Louvre, parei diante da Mona Lisa, mas eu não sei que aquela ali é uma cópia. Eu acho que aquela ali é original. Só que eu vejo a Mona Lisa assim, de uma distância gigante, ela é pequenininha, e tem umas outras questões que estão nesse espírito, que é uma discussão de museu, por exemplo. Quando você ia ver uma obra de arte na casa de alguém que patrocinou aquela obra de arte, tinha iluminação igual de museu, entende? A distância que você via era mesmo de museu, o verniz, né? Tem a questão do verniz também, eu uhum. tiro o verniz,
na restauração, ou eu deixo o verniz, e afinal a humanidade vê essa obra com 200 anos já com esse verniz, e aí ela está voltando às origens ou está destruindo a imagem que a gente tem. Então são várias questões nesse mesmo espírito. E aí, entrando na questão da sopa, né, que você gosta também, se o Monet chegasse aqui, pintasse um quadro na sua blusa, o mesmo quadro, e aí, será que isso teria uma diferença? É outra coisa? É a mesma coisa? Pois é, só porque tem a mão do artista ali, vai deixar aquilo com mais aura, com mais autenticidade, com mais impacto, só porque tem isso? Ou só você fazer uma estampa numa camiseta vai ser não é a mesma coisa, né? Que eu acho que vai muito nessa questão que a gente falou da reprodução manual e da reprodução técnica, né? Então, de uma reprodução manual ter a mão da pessoa, de alguém que faz uma interpretação de uma música, por exemplo, vai ter um impacto ali. A pessoa que vai fazer a tradução vai ter um impacto naquele texto. Tem muitas coisas que que a presença do humano vai interferir ali de alguma forma, né? Então, quando você tem uma reprodução técnica, então, tipo, uma coisa que só imprime uma imagem numa camiseta, num porta-copos, num quebra-cabeça, você tira esse elemento e você pode usar isso de uma forma massificada, serializada, né? Que esse não é o único quebra-cabeça que tem no mundo. Tem, tipo, centenas, milhares de quebra-cabeças do Monet iguais a esse que estão na casa de várias pessoas, né? Então, intuito quando o museu vai vender isso, né? É provavelmente só lucro, porque eles têm que ganhar dinheiro, né? Então, e aí eu aqui fico vítima do capitalismo comprando livros, o mesmo livro com várias capas, várias versões do mesmo texto. A gente vive no capitalismo e a gente é manipulado. Então, eu sou o público que vai querer comprar um porta-copos do Monet, que vai querer comprar um quebra-cabeça do Monet, sabe? Então, você pode não necessariamente querer comprar esse material, né? Mas você vai comprar a reprodução de uma moeda, por exemplo, uma réplica de uma moeda que te interessa, por exemplo, né? Então... Que eu nem sei onde foi feito, mas igual, eu tenho esse cap aqui que eu uso quando a gente vai gravar sobre comunismo, Marx, e comprei ele na Alemanha, lá perto do Checkpoint Charlie, certo? Mas muito provavelmente ele foi feito no Vietnã. Na China, sei lá, no Vietnã, ou Tailândia, ou... Se eu entrar na Shopee, eu consigo achar o mesmo cap, muito mais barato do que eu devo ter, né, que eu paguei nele. Mas aí teria a aura de ser o cap que foi comprado no Checkpoint Charlie. Olhando pro soldado da Alemanha Ocidental. Então, assim... Pois é, sabe? Você criou essa aura aí. Então... Eu gravei um vídeo sobre lembrancinha, porque da viagem eu trouxe imã, trouxe chaveiro, igual o Rodrigo te deu. E, assim, aquilo ali, aqueles chaveirinhos vendidos aos pés da Torre Eiffel, são baratos e foram comprados por centavos de euro e vendidos mais caro, mas ele é uma história que eu estava lá em Paris, na Torre Eiffel, e lembrei de você e trouxe para você esse presentinho. E é uma história de uma viagem e uma história de um relacionamento, né? Então tem essa outra dimensão que, até, por exemplo, você pode ganhar presentes. Se algum amigo seu está assistindo esse vídeo agora e está chegando um aniversário, uma festa para celebrar alguma coisa, o que eu vou dar de presente para Cis? Então, eu sei que ela gosta disso e tem esses produtos aqui, então tem essa questão também, né? Pois é, então é um capitalismo que pode vir para o bem. Bem, será que é um bem mesmo? Mas assim, mas não necessariamente vai vir com a carga de manipulação das massas, né, que um fascismo vai ter. Mas então tem vários lados de, tipo, como que essa massificação e serialização de obras de arte pode afetar a nossa vida no dia a dia. Então eu posso ter uma casa cheia de Monet, mesmo sem ter um Monet original, né? Nesse espírito, eu estava vendo uma notícia que as empresas de inteligência artificial estão destruindo livros. Eles estavam num processo porque eles pegaram esse LibGen, Anas Archive, que são repositórios de PDF livres, aí pirataria, para quem gosta. Eu acho errado, eu não faço isso não. Olha lá, o cachorro também não gosta de pirataria. O Yoda tá reprovando, assim, que faz pirataria. E eles pegaram esses torrents gigantes e começaram a usar para treinar IA. Por quê?
Porque todo texto depois de 2022 é contaminado com IA. Então, é como se fosse o metal antes da explosão das bombas nucleares, né? Para fazer aparelhos médicos, eles procuram restos de metal de navios afundados no fundo do oceano que não tem traços de radiação, porque depois que explodiu a bomba nuclear, já era. Não existe mais metal na superfície da Terra que não tenha rastros de radiação nuclear. E aí é a mesma proposta. Todo livro feito antes de 2022, ele tem um texto puramente humano, que é melhor para treinar IA. Porque conforme a IA vai treinando sobre os textos gerados a partir de 2022, esse treino vai ficando pior, porque vai sendo a cópia da cópia da cópia da cópia, então você vai cada vez mais ampliando os cacoetes, e aí você gera aquele texto que todo mundo consegue ver, tem 1 milhão de travessões, tem não é isso, é aquilo, esses gatilhos ali são porque cada vez mais você estava treinando em cima. E aí, um juiz decidiu que era uma violação de copyright, que eles poderiam usar o texto para treinar se eles comprassem o livro. Então eles começaram a comprar os livros. Só que alguns desses livros que eles compraram, anteriores a 2022, são livros raros, são cópias únicas de livros, que não tem outras. E aí, a forma de você copiar é cortar a lombada e botar numa máquina e escaneia todas as folhas. E aí eles estão fazendo isso. Só que eles também, aí você pensa assim, pelo menos eles vão fazer uma biblioteca, online com todos esses livros perdidos. Não podem, porque senão eles estão violando o copyright dos autores e tal. Então, assim, é uma tragédia. E isso tudo para quê? Pra gente gerar textos no nosso e-mail. Sim. Nossa, que desespero. Desespero só dessa descrição, meu Deus, tadinho dos livros. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu lembro uma vez que eu vi alguém pegando um livro novo meu e aí abrindo assim e colocando a capa na contracapa. Eu falei assim: o que você tá fazendo? Eu acabei, minha lombada tá limpa. Que isso? A pessoa, tipo, dobrando o livro assim, oi? Não, só lápis encosta nos meus livros. Então, pra você falar um treco desse, eu já tô assim, meu Deus. Eu li um livro uma vez que era sobre o leitor do trem de 6 e alguma coisa. Que era um cara que trabalhava numa empresa que destruía livros. Que, tipo assim, livros que estão parados em editoras há muito tempo, então eles reciclam o papel. E Sim. eles têm que destruir os livros. E ele pegava algumas folhas de livros que caíam da máquina lá, que ele alimentava com os livros, aí tinha algumas folhas. E aí ele, todo dia de manhã, no trem que ele ia pro trabalho, ele lia uma folha. Né, ou uma de algum livro. Assim, e todo mundo do trem ficava, tipo, absorto e tipo, querendo saber de como que era. Tem muito essa discussão. Aquelas páginas que não tinham mais valor e estavam sendo descartadas, estavam ganhando alguma nova vida, alguma nova aura nessa leitura de só um pequeno trecho. E que talvez aquelas pessoas pudessem se interessar por aqueles livros que não estavam mais tendo atenção por conta disso, né? Assim, então tem essa discussão, qual o valor que você pode dar para alguma coisa e que não necessariamente vai ser um público gigantesco. Então, assim, né, o capitalismo pode ter uma estimativa de consumo de alguma coisa, sei lá o que e tal. E aí vamos, então, destruir isso porque não tem público. Mas, às vezes, tem alguma pessoa ali que vai querer saber daquilo. Que vai querer, sabe, tipo, interagir com aquilo e que vai dar um valor para aquilo lá que não se tem normalmente, né? Que não se deu na escala esperada do capitalismo e tudo mais. Então, acho que a gente sempre consegue dar valor, mesmo para a lembrancinha da Torre Eiffel, que vale centavos, mas que a gente traz um valor para aquilo também. Né? Isso tem a ver também com a discussão de mídia física, né? Porque por muito tempo foi vendida a ideia de que a gente estava comprando coisas. E agora a gente está assinando licenças. Até quando eu compro um jogo, eu baixo o jogo, aquele jogo não é meu, eu comprei uma licença que pode ser revogada a qualquer momento. E aí a discussão é toda essa. Agora a gente é capaz de reproduzir filmes inteiros, jogos inteiros, livros inteiros, no instalar de dedos. Antigamente, você precisava de um monge copista para ir lá copiar tudo. Só que isso não me pertence. Se chegar um dia que o meu joguinho favorito, que só eu jogo, tiver sem ninguém mais jogando, eles vão tirar do ar. E se eu não tiver baixado em algum lugar, pronto, virou
mídia perdida, né? Nessa questão de jogos e mídia física, eu tenho Game Boys antigos, eu tenho a mídia física Caraca, ainda dos maneiraço. jogos, e eu tava querendo voltar para terminar um dos jogos de Pokémon que eu nunca terminei. Sim, Só que é de um console que a bateria morreu já, porque ele tá tão antigo e eu não consegui achar a bateria pra trocar e tudo mais. Então eu comprei um leitor de cartucho. pra poder jogar. Extraí o meu save para Aham, poder colocar e o jogo em si, porque não pode, você pode emular um seu próprio jogo, mas você não pode piratear nenhum jogo. Então eu sim. baixei o meu próprio jogo, né, e o meu save para conseguir emular no iPad, né, que eu consigo então jogar esse jogo. E aí é essa questão de tipo, eu consigo ainda jogar o jogo que eu comecei lá em 2007, porque consegui extrair da mídia física. Se fosse uma licença, eu não teria conseguido fazer isso, Não, não né? rolaria. É. E o Benjamin, nessa questão do fascismo, da serialização e tal, ele oferece um diagnóstico, né, do que aconteceu. Aí você trouxe a questão do capitalismo, mas assim, tem um remédio? Tem o que fazer? Não fala especialmente nenhuma solução, assim, ele só fala que, tipo, ó, pode acontecer isso. E tá vendo aí, mas não tem uma Pô, se não solução tem solução, necessariamente. então é isso aí. Vou É, colocar o link para vocês é, comprarem o livro do Benjamin. Não tem solução, vamos comprar então. E pelo menos é. compra no nosso link para a gente ganhar uma comissão. É isso aí, pessoal. Então confiram lá o curso para se aprofundar, quem gosta desse tema. E tem bastante gente. O seu episódio foi um dos episódios com muita visualização. O pessoal gosta desse tema. E se você gostou, quer ver mais conteúdo desse tipo, considere se tornar membro do canal. Você pode apoiar anarquicamente no Pix, nprecisacopiar@gmail.com. Mas se você é uma pessoa mais estruturada, mais sistemática, você pode apoiar com R$ 3. Não compra nada R$ 3. Não compra nada, nem picolé você está comprando com R$ 3. Ou se você for milionário, riquíssimo, poderosíssimo, da alta burguesia brasileira, você pode com vintão apoiar também e ter acesso aos conteúdos exclusivos, onde você entra na intimidade do Não Precisa Copiar. É isso, Cissa. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.